Há 8 dias, o Estado do Rio Grande do Norte decretou calamidade na saúde pública. O decreto traz condições de retirar a pasta do vermelho, que hoje gira em torno de 50 milhões de reais. E para falar sobre esse e outros assuntos, o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o secretário de Saúde do Estado, George Antunes. Bom dia, secretário. Bom dia, amigo. Muito bom dia a todos. Secretário, 8 dias já que foi decretado o estado de calamidade e a gente vive, nesta terça-feira, a expectativa de, enfim, receber o repasse do Ministério da Saúde para tentar equilibrar essa balança. É verdade. Nós estamos aguardando, né, a publicação no Diário Oficial da União, do decreto e a portaria que vai facilitar e vai promover o repasse de recursos financeiros do Ministério da Saúde para a nossa Secretaria de Saúde. A expectativa é que ainda essa semana essa portaria seja publicada, mas nós estamos também aguardando outras decisões que estão sendo tomadas a nível de governo, que vão tirar a nossa Secretaria da situação que se encontra hoje. Porque a nossa calamidade ela não se refere única e exclusivamente ao recurso financeiro. É bem verdade que 50% do nosso problema é financeiro, mas nós temos também um problema na área de recursos humanos. Temos um déficit de pessoal muito grande e que ontem nós já articulamos aí numa medida que foi uma iniciativa até do Ministério Público do Estado, articulado com o Tribunal de Justiça, e numa mediação ontem nós chegamos a um bom acordo com relação ao suprimento dessa mão de obra. Foi bastante interessante a audiência de ontem. Enquanto esse concurso que nós estamos promovendo esse ano ainda, ele se efetiva, nós construímos ontem uma solução de buscar no concurso passado, no concurso de 2010, no cadastro de reserva, parte dessa mão de obra que está faltando nos hospitais. Secretário, falando então da parte financeira agora, para que a gente possa diferenciar bem essa questão da calamidade. De quanto vai ser esse aporte do Ministério da Saúde e como hoje está as contas da Secretaria? Eu pergunto isso porque o aporte que vem, ele é uma espécie de tampão. Mas a saúde a gente sabe que todo dia gasta dinheiro e muito dinheiro para ela. Como é que está essa questão dessa rotina de receber recursos, quer seja do Ministério da Saúde ou mesmo aqui do Governo do Estado? Olha, bem uma pergunta interessante, porque nós temos conseguido com o Governo do Estado um volume de repasses atualmente próximo do favorável, próximo do ideal que a gente espera para tocar a Secretaria da Saúde, pelo menos oferecer para a população níveis aceitáveis de assistência, mas temos o passivo, e esse passivo o Governo do Estado ainda não conseguiu recuperar. Por isso que a perspectiva em torno desse aporte de recursos é de que nós tenhamos uma condição de sair de um marco vermelho, eu construir uma escala que eu avalio, de sair de um -10, pelo menos para o marco zero, e a partir daí a Secretaria começar a avançar e oferecer políticas mais de uma forma não só aceitável, mas a forma ideal para a população e crescermos também nos processos de regionalização da assistência, que é a principal diretriz da Secretaria hoje. Esse aporte de recursos financeiros que foi buscado incansavelmente pelo governador, foi diversas vezes conversar com a área econômica do governo federal, com o ministro da Saúde, chegou aí ao presidente da República por 2 vezes. A perspectiva é que nós tenhamos 3 repasses de 50 milhões e esses 3 repasses, com certeza, darão um impulso enorme em todas as ações da Secretaria de Saúde aqui no Estado. O senhor é secretário de Saúde, mas também o senhor é cidadão, o senhor é da área de saúde. Quando o senhor olha, por exemplo, a condição de hoje do Valfredo Gugel de atender os seus pacientes, qual o sentimento que vem ao secretário George Antunes? Olha, é um sentimento de tristeza, porque eu vou completar ainda do que você falou, ainda mais eu sou servidor estadual. Então eu tenho um interesse muito mais amplo em oferecer à população o que tem de melhor. E não só oferecer à população que recebe os serviços, mas também oferecer aos meus colegas de trabalho uma condição favorável para que ele exerça o seu trabalho. Nós temos servidores extremamente comprometidos, o grau de comprometimento do servidor público da saúde é acima da média, ao contrário do que muita gente pensa, por isso que a Secretaria de Saúde ainda funciona, por isso que os hospitais ainda funcionam. Eu digo às vezes até que nós somos insistentes, que por mais que não nos deem condições de trabalho, ainda assim nós trabalhamos e nos esforçamos para oferecer o melhor.
mas também é um sentimento de cidadão que tem a oportunidade de fazer a sua parte, de contribuir para tirar essa situação que está aí hoje, que se apresenta hoje, uma situação de calamidade, e a oportunidade, isso me engrandece e me impulsiona a trabalhar todos os dias na carga de trabalho a que eu me submeto hoje, e eu consegui suportar essa carga de trabalho que passa das 10 horas diárias. E assim motivar o restante do grupo para cada dia buscar o que tiver de melhor. Nós só não podemos desanimar, nós não temos o direito sequer de ser pessimistas e acreditamos. Eu acredito no governador, eu acredito na equipe que está colocada aí, vejo as intenções, vejo o esforço que está sendo feito, mas nós temos algumas limitações e essas limitações precisam ser vencidas. Quando o senhor anunciou o decreto de calamidade, em uma entrevista coletiva que nós acompanhamos e trouxemos aqui ao telespectador, o senhor citou um problema que é crônico na Unicat, que é a questão da falta de medicamentos. E a Unicat, ela trata com medicamentos de uso bem específico, de doenças consideradas aí de um custeio bem elevado para o seu tratamento. Como é que está a questão da Unicat hoje e como deve ficar após esse aporte do Ministério da Saúde? Olha, a perspectiva é que a Unicat volte a momentos que ela já viveu. E aí, não é porque é hoje não, mas eu já fui diretor da Unicat e eu lembro que a Unicat passou a ser referência na época em que eu fui diretor da Unicat. Era na administração do secretário de saúde, do Dr. Rui Pereira, e nós tiramos a Unicat de uma situação que era extremamente desagradável. Por isso que eu acredito que a gente possa voltar para aquela condição. No caso da Unicat, nós temos o componente especificamente financeiro. Com esse aporte de recursos, nós vamos trazer a Unicat para aquela condição ideal de oferecer o que tem de melhor para a sociedade. Hoje nós temos um abastecimento que está girando em torno de 50%, é uma coisa que é absurda, é inaceitável, por isso o decreto da calamidade, e nós temos que sair urgente dessa condição, porque tem muita gente precisando de medicamento e não está recebendo. Além disso, nós temos um grave problema no abastecimento da rede hospitalar. Esse também preocupa bastante, porque é a única porta, é a última porta onde o cidadão bate no seu momento de desespero, no momento em que ele busca uma solução para a sua condição de saúde. Secretário, lá na Unicat, essa questão da falta de medicamento, ela costuma gerar uma série de demandas judiciais e a gente acompanha muito isso aqui com as pessoas ligando, falando que precisam entrar na justiça e por vezes quando não se tem dinheiro, o senhor é bem administrador e conhece bem isso, quando você não tem dinheiro para tudo, você tem que priorizar algumas áreas e por vezes a justiça acaba decidindo contra aquilo que é prioridade e numa espécie de espada de Damocles mesmo, você tem que decidir entre dar um medicamento mais caro a um ou ter o mesmo recurso para dividir para 3 que precisam de medicamento. Como é que é essa decisão? Como é que é ter que cumprir essas decisões da Justiça? Olha, as decisões judiciais hoje, elas não nos causam assim, um desconforto, uma insatisfação, porque as decisões atuais, elas estão dizendo respeito, elas estão voltadas para aqueles medicamentos que nós temos a obrigação de fornecer e não estamos fornecendo. Quando são medicamentos que a gente sequer tem registro na Anvisa, medicamentos experimentais, medicamentos que a gente não tem nem certeza se ele terá o efeito terapêutico esperado, esse sim causa desconforto. Mas não é essa ação judicial hoje que está criando a maior demanda na nossa Secretaria da Saúde. O que está criando a demanda hoje são aqueles que de fato nós temos a obrigação e não estamos fornecendo. E aí, nesse caso, eu acho que a Justiça está agindo com coerência, está agindo corretamente, porque alguém tem que defender o interesse do cidadão. Secretário, voltando a falar então de pessoal, o senhor falou a respeito de concurso, né, e dessa manobra paliativa que está sendo adotada para tentar minimizar esse déficit. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito do concurso, para quando está previsto sair o edital e ser realmente realizado esse concurso, quantas vagas são, qual a expectativa para que quando essas pessoas possam realmente ocupar os cargos e minimizar o déficit que a gente vê tão grande, por exemplo, em hospitais como Valfredo Gugel, quando por vezes até os servidores acabam denunciando a sobrecarga de trabalho por falta de pessoal. Perfeito, perfeito. Por isso que eu falei a você que eu, como servidor, também tenho a obrigação de defender os interesses dos meus colegas de trabalho e eu sei a sobrecarga a que eles estão sendo submetidos.
Mas nós temos um concurso que está sendo conduzido pela Secretaria da Administração. A publicação, a contratação da empresa que vai realizar o concurso já foi efetivada. A publicação deve sair nesses dias, com a data do concurso, e nós, Secretaria de Saúde, esperamos que a Secretaria da Administração conclua esse concurso ainda esse ano, porque a situação é de extrema urgência. Paralelo a isso, nós fizemos um processo seletivo, iniciamos agora, a Assembleia já aprovou, vamos contratar também a empresa, a contratação direta, dado o estágio de calamidade, e, paralelo também, nós construímos uma solução ontem muito interessante, que essa solução é uma das mais rápidas que se apresenta, que é de buscar no concurso de 2010 um cadastro reserva, onde a gente tem um contingente considerável de pessoas aguardando para serem nomeadas. Teve que ser construída na Justiça essa condição, porque o concurso já não tinha mais a validade, já tinha passado do seu prazo. Mas, numa compreensão, num esforço conjunto, nós construímos essa solução. E a gente espera que, pelo menos na área da enfermagem e algumas especialidades médicas e na parte também de farmácia, nós consigamos um efeito imediato, uma solução mais rápida e que a gente possa colocar esse pessoal já para trabalhar dentro de uns 3 meses no máximo, e aí diminuir essa sobrecarga a que estão sendo submetidos, repito, os nossos colegas de trabalho. É isso, obrigado, secretário, pela entrevista de hoje. Eu que agradeço, amiga, a atenção, a gentileza e a oportunidade de conversar com o pessoal de casa, esclarecer mais aspectos relacionados à Secretaria da